Continuando então a nossa programação, nós teremos a próxima palestra com o representante do Ministério Público, o promotor Alexandre Lima Haslam, que proferirá a respeito dos marcos regulatórios para a utilização de águas subterrâneas. O promotor Haslam é um promotor de justiça titular da 34ª Promotoria de Justiça da Comarca de Campo Grande, atualmente desempenhando as funções de assessor especial do Procurador-Geral de Justiça, bem como de assessor do conselheiro Alexandre Berzosa Saliba, do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. Obrigada, promotor, por sua presença. Lhe passo, então, o microfone. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite, em nome do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Humberto de Matos Brites, a quem me designou para vir aqui nessa tarde falar alguma coisa sobre marcos regulatórios. O problema é que a gente precisa escolher um marco, porque o Brasil é cheio de marcos regulatórios. Então eu fiz uma eleição arbitrária de um marco regulatório que mais se aproxima da questão hídrica, porque, como a própria lei da Política Nacional de Recursos Hídricos diz, isso tudo precisa ser visto sistematicamente. E você não pode interpretar uma lei ou a própria Constituição em tiras, como se cada artigo fosse suficiente em si próprio. Então eu fiz uma escolha aqui para falar o que é marco regulatório, é uma expressão quase mística para alguns. Vou falar um pouco de alguns aspectos relevantes da Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, que a doutora Clara também já falou. Vou tentar complementar alguma coisa, vou tentar não ser repetitivo. E eu queria deixar aqui, o mais importante disso tudo é essa implicação entre economia e direito ambiental. Isso é uma coisa que, se você não levar isso em consideração, não há marco regulatório que seja suficiente e não há marco regulatório que seja útil. Nós vivemos um problema de absoluta crença objetiva na esgotabilidade dos recursos naturais, mas nós não nos convencemos subjetivamente disso ainda. Então, quando uma pessoa varre a calçada com a água, não importa de onde vem essa água, ela sabe, em algum momento anterior ou em algum momento posterior daquela varrição hídrica ali, que a água tem fim, mas ela faz. Então, essa conscientização de que essa questão objetiva deve ser internalizada, ela ainda não veio. E eu deixo depois no final uma reflexão para que todos nós, usuários e empreendedores de atividades privadas, possamos perceber o caminho da história da economia diante da sociedade de consumo. Bom, então, o que é o marco regulatório? Não sou eu que estou dizendo isso, é o IPEA. Então, é um conjunto de normas, leis e diretrizes que regulam o funcionamento de setores nos quais agentes privados prestam serviços de utilidade pública. A regulação é sempre feita por um organismo independente, a ANA, aquela pessoa já referida pela doutora Clara, com condições de defender os interesses dos cidadãos, do governo e das empresas concessionárias que obtiveram o direito de explorar o setor. Olha como é uma situação difícil essa. Na verdade, não é nem uma defesa, mas é a regulação em si própria, como se fosse uma mediação desse conflito de interesses que é muito natural no ambiente de recursos que são finitos. O marco regulatório responsável pela criação de um ambiente de conciliação da saúde econômica das empresas e das expectativas do mercado do consumidor, e a criação de um ambiente regulatório claro, ele estimula a confiança dos consumidores, dos investidores, etc.
essa definição é a definição do marco regulatório da energia elétrica, da produção, distribuição e fornecimento de energia elétrica, que eu trouxe para expor aos senhores aqui. Eu acho que essa regulação, na medida em que as agências nacionais têm a mesma natureza, essa definição de marco regulatório, pelo menos nesse momento aqui, ele é o suficiente. Ele pode não ser o mais preciso semanticamente, eu tenho críticas a essa definição, mas acho que não é o momento de discutirmos isso, passaremos a tarde aqui discutindo o significado e a implicação de cada uma dessas palavras. Mas uma coisa eu posso dizer, o Ministério Público não é órgão regulador. Agora, o Ministério Público age de forma independente, que quando houver indício de uso inadequado, abuso ou desvio na utilização de recursos ambientais ou ofensa aos direitos do consumidor, seja ele criança, idoso, etc., o Ministério Público deve tomar providências. Então, uma coisa é a agência reguladora, uma coisa é o órgão licenciador, uma outra coisa é o Ministério Público, e uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Bom, vamos entrar porque o tempo corre, né? Bom, a Política Nacional de Recursos Hídricos, que eu adotei aqui como marco regulatório, arbitrariamente, lógico, né? Ela tem uma política nacional que se baseia em alguns fundamentos. Então, a interpretação jurídica, eu não sei se todos aqui são da área jurídica ou não, ou pelo menos, quem é da área jurídica aqui, levanta a mão, por favor. São poucos. Então, o seguinte, olha, quando você fala em fundamento, é fundamento. Você não pode se afastar desse fundamento. Quando vocês assistem um programa esportivo e o jogador diz, não, o professor quer que a gente melhore os nossos fundamentos. Qual é o fundamento do futebol? Cobrar um lateral, saber dar um passe. Fundamentos sem os quais o jogo não se desenvolve satisfatoriamente. Então, se nós todos, não só da área jurídica, nos afastarmos desses fundamentos, esse jogo da Política Nacional de Recursos Hídricos não vai ser um jogo nacional, e muito menos vai acabar com um placar interessante para os fins da política nacional. Bom, a água é um bem de domínio público. Então, ao contrário do Código de Águas, aquele decreto antigo, eu não posso mais me apropriar de nenhuma água. A outorga é outorga de uso. Eu reconheço a água como um recurso natural limitado e dotado de valor econômico. O direito tem uma coisa que as outras ciências talvez não tenham. A física ou até a hemodinâmica dizem que todo metal, quando aquecido, se dilata, certo? Então, se houver um metal que não se dilate quando aquecido, nós temos um problema epistemológico. No direito é diferente. O direito diz que a água é recurso natural limitado, mesmo ela não sendo, mas ela é. Então, o direito pode criar algumas ficções. O direito cria algumas ficções. E essas ficções devem ser respeitadas pelos operadores do direito, pelos empreendedores e pelo consumidor, por todos nós. Quem quiser um exemplo de ficção, depois eu dou, que é um exemplo que não tem absolutamente nada a ver com a questão ambiental, mas tem a ver com o nosso dia a dia. Né? Bom, e a gestão desses recursos deve ser centralizada extraordinariamente. Não pode deixar de contar com a participação dos usuários e das comunidades. Deixar tudo na mão do poder público não é uma coisa muito aconselhável hoje em dia. Bom, os objetivos da política nacional são assegurar a necessária disponibilidade de água e os seus padrões de qualidade, objetivar a utilização racional e integrada desses recursos e, por fim, prevenção e defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. Não escapa ninguém aqui. Nem o caso fortuito, nem a força maior, nem o raio, nem a falta de chuva e muito menos o usuário ou o empreendedor privado ou o público que usa recursos hídricos. Bom, eu ao final de cada um eu fiz alguns pontos. Né? O primeiro ponto relevante foi aquele do MP dele não ser a agência reguladora. Então nós não estamos atrelados ao executivo. Como as agências não deveriam estar.
porque só não defendem os usuários porque estão atreladas ao poder público e ao poder político também. Bom, a água é um bem de domínio público, recurso limitado, tem valor econômico, a gestão é participativa e eu preciso prevenir e defender os usos inadequados. Bom, nessa lei existe uma diretriz geral de ação dessa lei da política nacional. Essas diretrizes também nos trazem algumas luzes a respeito dessa gestão sistemática. E quem estudou metodologia científica, no mestrado, doutorado, ou até por curiosidade, sabe o que é sistema. O sistema não é uma coisa qualquer. Essa gestão sistemática, ela tem uma razão para estar aí. Que eu não posso tratar o recurso hídrico isolado da saúde humana, isolado do aspecto sanitário animal. Eu não posso pensar em recurso hídrico fora da questão ambiental e, sobretudo, da questão econômica, da questão social também. E aí, nós temos essas especificações que eu acabei de dizer aqui. Essa gestão sistêmica, ela também abarca essa integração dos recursos hídricos com a gestão ambiental e essas peculiaridades de cada estado. Eu não posso tratar o recurso hídrico do Mato Grosso do Sul da mesma forma que eu vou tratar o recurso hídrico na região amazônica. Nós temos algumas diferenças, e não são pequenas. Bom, essa articulação do planejamento, isso parece um fantasma. No Brasil não se planeja, quando se planeja mal, né? E quando vai se executar, ainda que o plano seja razoável, se executa pior ainda. Nós sabemos disso cotidianamente. E a gente sabe também que esse mau planejamento ou a completa falta de planejamento, logicamente que eu estou generalizando de um ponto de vista pessimista, mas eu espero que os senhores me entendam com parcimônia a respeito disso. E essa articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo. Ó, vou fazer um parênteses aqui. Em 2008, foi feito um estudo pela Semadura, aqui em Campo Grande, que em 2008 detectou-se 48 focos de contaminação por combustíveis em Campo Grande, nos postos de combustível. Eu assinei aproximadamente 120 ajustamentos de conduta com os postos, eles estão se adequando até agora, alguns já se adequaram completamente, mas alguns tinham o vazamento do combustível, uma grande pluma de contaminação, e tinham poço também para fornecimento de água para os seus funcionários. E algumas dessas plumas de contaminação estavam também avançando sobre a vizinhança. Então, isso é um exemplo de que a gestão do licenciamento ambiental de atividades potencialmente poluidoras do solo e dos aquíferos deve levar em consideração a localização e a própria gestão desses recursos. Bom, os planos, a doutora Clara já disse, eu vou me limitar aqui a mostrar esse slide, porque plano é plano. Eu conheço o plano de recursos hídricos aqui do Estado. É um plano que é narrativo, do ponto de vista narrativo, eu acho que ele é muito importante, porque aponta alguns nós com os quais essa política nossa não vai a lugar nenhum. Né? O plano tem esse problema, ou melhor, o plano tem essa virtude de apontar esses problemas. O plano também foca uma questão interessante, que é a criação de áreas sujeitas à restrição de uso. E aí não só para áreas subterrâneas, para águas subterrâneas, mas para as águas superficiais também, como as bacias do Lajeado, do Guariroba e alguns locais que o poder público, junto com a comunidade, acabe resolvendo isso. Né? Bom, esses pontos relevantes são um resumo disso que eu disse até agora. Bom, eu tenho alguns instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos e eu vou destacar aqui a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos. Essa outorga é um documento que finaliza um procedimento administrativo muito importante. E o que é um procedimento administrativo do ponto de vista do direito administrativo moderno no país? O procedimento administrativo é aquele procedimento em que a administração defende os interesses dos cidadãos contra os próprios interesses de outros cidadãos. A doutora Clara usou um exemplo aqui sensacional.
da Carteira Nacional de Habilitação. Quando você se habilita a dirigir um automóvel, você se submete a um procedimento administrativo, né? Você faz uma prova, é que você não vê o processo, mas ele existe. Quem não conseguir vencer as etapas desse processo não pode conduzir veículo automotor no Brasil. E ninguém aqui jamais pensou um dia que entraria com um mandado de segurança na justiça para dirigir sem passar por esse procedimento. Lembrem disso. A outra coisa importante é que você conduzindo um veículo automotor sem a CNH, o policial de trânsito vai deter a sua marcha e vai dizer para você, você não pode dirigir. Ele não vai te notificar para você continuar dirigindo e em 30 dias apresentar a carteira para ele. A sua atividade é interrompida. E todo mundo sabe disso aqui. E ninguém discute com o guarda isso mais. Então, algumas coisas objetivamente sabidas não são subjetivamente aceitas. E a questão do uso da água é uma coisa que passa por aí também. Bom, a cobrança pelo uso é uma decorrência da outorga. E eu tenho aqui alguns pontos relevantes. Outorga, cobrança e um sistema de informações. Bom, a lei nacional diz lá o seguinte, outorga o direito de uso. O regime de outorga de direitos de uso tem como objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. A água tem que atender múltiplos usos. Lógico que há uma prioridade em determinadas circunstâncias, que todos sabem aqui, e o atendimento às necessidades humanas é a primeira delas, né? Bom, e aqui é importante dizer que eu tenho um verdadeiro marco regulatório, só nesse artigo 18 ele é um marco por si só. A outorga não implica alienação parcial das águas, que são inalienáveis, mas o simples direito do seu uso. Então aquela história, não, olha, essa nascente está na minha fazenda, ela é minha, eu faço o que eu quiser com ela. Olha, não é bem assim. Na verdade, nunca fui. Nunca fui. Agora está mais claro que não é. Então a gente precisa tomar esse cuidado, porque não há direito adquirido contra a Constituição. Existem funcionários públicos aqui como eu, né? Se numa próxima Constituição extinguirem a carreira de professor universitário, está todo mundo na rua. E a gente não pode reclamar. Se extinguirem o Ministério Público, eu fico em casa, eu estou desempregado. Então não há direito adquirido contra a Constituição, não há. Se a Constituição disse que a água, ou uma norma buscou fundamento nela e disse exatamente isso, não há mais o que se pendurar naquele Código de Águas antigo. Não dá mais. Bom, estão sujeitos a outorga, derivação e captação, a extração de água de aquífero subterrâneo, o lançamento de esgotos e demais resíduos, tratados ou não, não importa. Logicamente que um efluente tratado deve custar mais barato na outorga do que um efluente não tratado. Né? Então a gente precisa fazer essa diferença num momento próprio. E esses aproveitamentos dos potenciais hidrelétricos. Nenhuma usina hidrelétrica, nem pequena central hidrelétrica pode existir sem outorga de recursos. Pontos relevantes. Para resumir o que foi dito nessas normas, que para quem não é do direito, ler um artigo de lei é um negócio chato, para a gente já é, imagina para quem não é do direito. Bom, cobrança de uso, ela serve para reconhecer que a água é um bem econômico, presta atenção nisso, dá ao usuário o seu real valor, racionalização, e aqui uma coisa interessante, todo governo e toda a administração pública, e todo o poder público, e todo o Estado diz, nós não temos dinheiro para tal coisa. Não tem dinheiro por quê? Porque há quantos anos isso era para estar regulamentado, doutora Clara? 2002. Pois é. 2002 para 2015, nós temos 13 anos de atraso. Então, nós perdemos recursos financeiros para financiar programas e intervenções contempladas nos planos de recursos hídricos. Então, há uma renúncia fiscal tácita pela omissão do Estado. Né? Bom, eu tenho aqui a arrecadação dos valores, e esses valores vão ser arrecadados para serem direcionados para a própria bacia, no financiamento de estudos,
das despesas de implantação e custeio dos órgãos integrantes. O IMASU pode dizer, não tem orçamento para isso. Mas não tem por quê? Não tem por quê? Não tem outorga. Não tem porque há 13 anos isso se arrasta. Então, o Estado, às vezes, toma algumas atitudes e deixa de tomar outras atitudes em malefício próprio, e de todos nós também. Então, isso é fonte de receita. E isso aqui não é, como não é tributo, não é imposto, eu posso vincular. E a lei já vincula. Bom, os valores arrecadados, olha só, poderão ser aplicados a fundo perdido. Quem sabe o que é a fundo perdido aqui? Quem sabe o que é fundo perdido, levanta a mão. Aí, tá vendo? Não, eu vou arranjar o dinheiro a fundo perdido. O que é fundo perdido? Eu vou pegar o dinheiro e não tenho obrigação de pagar. Não tenho obrigação de pagar. Então, olha só que interessante o quanto de oportunidade o Estado perde em ser leniente consigo próprio na implementação desta política. Esses são os pontos relevantes, Aqui é interessante, independente de outorga. Os pequenos núcleos populacionais distribuídos no meio rural. As derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes. E as acumulações de volume de água consideradas insignificantes também. A quem compete dizer o que é insignificante? Essa é uma pergunta que a lei... Pois é, olha só. O Conselho Nacional vai estabelecer critérios para isso. O Comitê de Bacia vai propor ao Conselho Nacional. Vai propor e vai estabelecer, sugerir valores a serem cobrados. Então, não é assim, eu decido quanto é, não. Exatamente. Nós não precisávamos de uma lei da política estadual de recursos hídricos. Nós não precisávamos. É desnecessário. Não precisávamos. Mas ela está aí, tudo bem. Com todos os seus defeitos, mas está aí. Criação de uma agência de água. Para criar uma agência de água, eu preciso condicionar essas duas situações, senão eu não posso criar uma agência de água. E essa agência de água compete cobrar. Então, segundo a lei federal, uma agência de água compete cobrar a outorga, os valores da outorga. Essa agência existe? Pois é. Então, a cobrança poderá ser questionada. Eu fiz um quadro aqui de uma legislação complementar e eu queria só fazer um apontamento breve com vocês aqui. A lei 2406, a nossa, ela tem hipóteses de inconstitucionalidade flagrante que vai inviabilizar o financiamento das obras, estudos e incentivos do Plano Estadual de Recursos Hídricos. Isso está no próprio plano. Porque a lei estadual criou hipóteses de isenção além das hipóteses da lei federal. Então, pode ser muito interessante que todo esse esforço aqui seja um esforço civil. Ele não tenha resultado concreto. O legislador estadual foi muito condescendente com o uso indiscriminado dos recursos hídricos do Estado. Bom, essa lei da Política Nacional do Meio Ambiente é um marco regulatório. Essa 11445 é um marco regulatório. Essa 8080 é um marco regulatório, ela fala do SUS e outras coisas. E eu tenho leis estaduais e leis municipais que não seriam consideradas marcos regulatórios. Essas três legislações acima, com a 9433 de 97, formam um grande enlace jurídico que deve ser respeitado no uso de recursos naturais. Ponto. Inclusive do aspecto da saúde pública. Porque a Lei 8080 é justamente o marco regulatório das ações da universalização da saúde no país. Bom, queria trazer para os senhores aqui só 2 exemplos. Bom, o que é esse STJ? Não tem o Supremo Tribunal Federal, onde estavam lá os ministros, todo mundo conhece, né?
O STJ ele talvez seja menos conhecido, mas ele tem uma função constitucional, que é de uniformizar o entendimento da legislação federal para o país todo. E este STJ, com esta função, disse o seguinte: a jurisprudência desta corte firmou o entendimento, isso ele quer dizer que já há várias decisões nesse sentido, no sentido de que o inciso 2 do artigo 12 da Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos é claro ao determinar a necessidade de outorga para a extração de água do subterrâneo. Restrição justificada pela escassez mundial da água, etc., etc., que com o advento da Constituição 88 passou a considerar a água um recurso limitado, de domínio público e de expressivo valor econômico. Então, vai ter poço, eu preciso ter a outorga primeiro. Esse outro aqui é mais interessante ainda. Ele repete aquela primeira parte, esse é um outro julgamento, e na parte de baixo ele dá cada um no seu galho, para a sociedade toda. Diz o seguinte: é proibido ao Poder Judiciário se imiscuir na seara administrativa dos órgãos vinculados ao Poder Executivo, para, sobrepondo-se a esses órgãos, emitir provimento judicial para a regularização de poço artesiano. Então, quem não tem poço regular, se for no judiciário atrás da regularização do poço, o STJ já decidiu o seguinte: o Poder Judiciário não pode se substituir ao órgão ambiental. Como o Ministério Público não é um órgão regulador, o Judiciário não é órgão licenciador nem outorgador. E aqui vem uma coisa interessante. E antes de falar sobre isso aqui, que é a parte que eu acho que é mais importante. Quanto tempo eu tenho? Ah, vai dar tempo. Não vai dar tempo. Olha só. O que é muito claro, né? Eu não consigo pensar hoje o direito ambiental sem o viés econômico. Antigamente era possível. A partir do momento em que os rejeitos, os resíduos, o lixo em geral, ganhou uma importância econômica, chamou a atenção de todos. E aí eu tenho um marco regulatório, quem sabe dos curiosos ou daqueles que se auto-intitulam juristas do direito ambiental no Brasil. Porque alguns mais se aproximam da figura elogiável dos ambientalistas, se afastando dos fundamentos da ciência do direito, e aí eu tenho atitudes panfletárias, eu não tenho atitudes científicas. E eu acho que esse ambiente aqui é um ambiente em que, apesar das ideologias, eu tenho que vergar diante de algumas evidências científicas, se não de todas elas. Então, eu preciso fazer uma investigação de alguns fundamentos para entender por que na cabeça daquela senhora, mesmo ela sabendo que ela vai pagar por estar varrendo a água com a mangueira, ou varrendo a calçada com a mangueira, ela continua fazendo. Então, existem vários fundamentos, né? Religiosos, filosóficos, históricos para explicar isso. E isso a gente não vai modificar nesta geração. Talvez para dele ali a coisa melhore um pouquinho, né? Eu espero que sim, né? Eu espero ainda gozar desses benefícios. Mas é assim, ó, a gente tem historicamente, e até filosofica e religiosamente, um paradigma original, né? E com a licença de um ambiente laico como esse, eu vou dizer o seguinte: independente da religião que todos professem, todos conhecem o Gênesis da Bíblia, né? Lá foi dito que o homem tinha que dominar a terra, dominar os animais, dominar tudo. E esse John Locke aí escreveu em 1690 um livro chamado O Segundo Tratado sobre o Governo Civil. Ele era um puritano, um homem que é considerado o pai da democracia, um dos incentivadores do pensamento que gerou a Revolução Americana, a própria Revolução Mexicana e a Revolução Francesa, dos quais a nossa sociedade é consequência ainda. Ele dizia lá o seguinte, que a necessidade é igual à utilidade. E isso para garantir a sobrevivência. Ele dizia o seguinte, que era crime de lesa pátria você arrecadar mais frutos da natureza do que necessário para você sobreviver.
Porque se um fruto perecesse em seu poder, você estaria cometendo um crime. Bom, ele fez isso para combater o feudalismo, ele tinha várias outras intenções nisso, mas ele tinha um viés filosófico e religioso muito forte. E nós temos um paradigma moderno. Esses autores todos aí, ainda em atuação, né, pelo menos muito mais do que o próprio Locke, dizem que o desejo é igual à utilidade. É útil tudo aquilo que eu desejo. E eu tenho a sociedade de consumo, onde não basta eu ter um celular, um iPhone tal, o Motorola tal, eu preciso estar sempre satisfazendo os meus desejos. E aí eu me sinto útil, sinto que alguma coisa é útil para mim e eu alimento essa sociedade de consumo. E aí eu tenho uma relação inexorável. Produção, consumo e recursos ambientais. Aumenta a produção, eu tenho consumo, eu vou acabar pressionando os recursos ambientais. Ninguém faz um relógio, um celular, sem um pouco de floresta, um pouco de água, um pouco de ar atmosférico, não há como. As coisas não surgem no deserto. Bom, então desde a Revolução Industrial, que não acabou ainda, o homem acumulou alguns conhecimentos, e esse acúmulo de conhecimentos, ele, por meio da tecnologia, acabou se tornando o que alguns costumam dizer, por isso eu coloquei entre aspas ali, essa não é uma expressão que eu gosto, o despertar desse predador homem crente na inesgotabilidade dos recursos naturais. Essa crença na inesgotabilidade conduz a todos a uma ideia que os bens são livres. A Política Nacional de Recursos Hídricos fala que a água é um bem econômico, não é um bem livre. Os bens livres são aqueles de acesso irrestrito, que satisfazem integral e permanentemente, sem limites e conflitos. A água é um bem livre, sim? Não. Um bem econômico, portanto, ele tem acesso restrito, ele é limitado e, por isso, ele é escasso. Então, não é um bem livre. E não é de hoje. A lei só disse, ficcionalmente, que é um bem econômico e de quantidade limitada. Bom, as necessidades humanas vitais, aquelas que o Locke defendia, e esses desejos humanos. As necessidades são determináveis. Eu sei o quanto eu preciso comer, o quanto eu preciso dormir, o que eu preciso para me locomover. Eu consigo mensurar isso quantitativa e qualitativamente. Os desejos humanos, eles são ilimitados. Não há ciência no mundo que bote freio nos desejos humanos. Nem a psiquiatria, nem a psicologia e nem um fármaco ainda conseguiu colocar em ordem os desejos. É impossível. Exatamente, é impossível. Ainda bem, senão todos nós estaremos reduzidos a robôs, né? Bom, a economia, a princípio, se interessa apenas pela movimentação de recursos para satisfazer carências, necessidades ou desejos. Sendo irrelevante a finalidade, a moralidade ou a licitude. Eu posso fazer uma análise do tráfico de entorpecentes na economia brasileira. Eu posso fazer uma análise econômica do tráfico de armas no Brasil. E nem por isso vou ser crucificado ou vou ser defensor do tráfico de armas ou do tráfico de drogas. Mas não há dúvida nenhuma que, para a economia, esse viés moral ele não importa. A ciência econômica é uma ciência amoral. E essa lei da escassez que rege a economia diz o seguinte, que você tem que produzir o máximo de bens e serviços com os escassos recursos disponíveis em determinado espaço e tempo. Então, por isso que a economia é boa para o agente de atividade econômica que visa o lucro e para aquele que trabalha com gestão de recursos naturais. Não adianta você querer defender um pedaço de floresta ou um recurso natural ou um recurso ambiental, são duas coisas diferentes, se você não fizer um vínculo entre com a economia, com a saúde humana e com a segurança pública. Bom, a desconsideração dessa lei da escassez revela que você acredita que os bens são inesgotáveis e o resultado dessa crença é o encontro com a escassez e a produção de raridades e o iminente esgotamento dos recursos naturais / ambientais. Chega uma hora que as coisas não vão estar mais disponíveis. O exemplo de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de Porto Alegre,
e a região metropolitana do Rio de Janeiro não se pode comparar com outras regiões metropolitanas. Eles estão sofrendo uma crise hídrica lá muito particular, da qual nós aqui também não podemos estar livres. Todos estão submissos a algum risco. Podemos até aqui estar, eu confesso que não sei, com certeza científica disso, né? Bom, e o que leva aquela mulher a continuar varrendo a calçada? O que leva o empreendedor a perfurar um poço e extrair dali quanta água ele quiser para fazer o que ele bem entender, porque ele não vai pagar? Existem alguns obstáculos epistemológicos. A epistemologia, para a ciência, é um discurso sobre a estrutura racional da ciência. As pessoas agem e se omitem desta forma sem saber o que é epistemologia, mas agem assim. Alguns obstáculos epistemológicos, conjunto de crenças populares, filosóficas, científicas e religiosas que impedem o caminho do saber e obstam a exploração de novos espaços científicos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo banal aqui, só para entrar no assunto. Eu ouvi muitas vezes que a gente não podia comer manga e tomar leite, ou passar embaixo de uma estrada. Então, esses são alguns exemplos rasos de obstáculos epistemológicos que eu posso linkar com a questão da inesgotabilidade dos recursos naturais. Bom, tem uma coisa aqui no direito, aí é o problema só do direito, tá? Então, quem é do direito aqui vai tomar uma bronca, e eu já me dei essa bronca várias vezes, me dou hoje também, no lugar de todos vocês, porque na faculdade o professor de Direito Civil chega lá e diz assim: vou ensinar para vocês o que são as coisas, o que são as res. Então, existe a res nullius, a res derelicta e a res omnium. A res nullius são os bens livres, são aqueles bens sobre os quais não existe nenhum direito real definido. Ninguém é dono deles. Ninguém é dono deles. Ou seja, não pertence a alguém determinado e todos têm acesso livre a eles. E a degradação desses bens não é responsabilidade de ninguém. Quando você pega o lixo da sua casa e joga pela janela do carro, você está dizendo: olha, isso aí aonde esse saco de lixo vai cair é coisa de ninguém. Olha a diferença. Eu estou achando que o ambiente não é de ninguém. O ar, os animais silvestres, o próprio repouso das pessoas foi ensinado para todos nós na faculdade que eram coisas de ninguém. Estão disponíveis aí, não estão no comércio. Eles dizem coisas fora do comércio. Olha só que delícia, né? E agora estão dentro do comércio, porque a água agora tem bem econômico, é um bem econômico. Bom, a res derelicta é um bem livre também, que são aquelas coisas que são abandonadas pelo proprietário por não mais serem consideradas aptas para a satisfação de suas necessidades. Quando eu pego aquele mesmo saco de lixo e jogo pela janela do carro, naquele ambiente em que eu acho que não é de ninguém, eu estou me livrando de uma coisa que não me serve mais, e a responsabilidade por aquele lançamento também não é de ninguém. Nós aprendemos isso na faculdade, que a coisa abandonada, ela se produz. Eu tenho o direito de abandonar uma coisa. Olha só, hein? O lixo e os efluentes líquidos, por exemplo. Então não me serve mais, eu abandono. E aqui vai uma coisa interessante, eu li num livro esses dias, achei sensacional. Duas coisas. A diferença entre o teórico e o prático. A diferença em quem pensa e aquele que só quer resolver um problema. E o quanto de problema a descarga do banheiro trouxe para a humanidade. A diferença entre o teórico e o prático é o seguinte: o prático, ele pensa na solução de um problema, e ele soluciona o problema, ele levanta e vai embora. O teórico, ele pensa nos problemas que surgirão com a solução que ele arranjou para aquele problema. Então, a gente vive num mundo de práticos, onde o resultado rápido é aquele resultado mais valioso, porque eu cheguei primeiro. E a segunda é de que o grande incômodo no período pré-peste negra na Europa era o mau cheiro e o mal-estar que os esgotos das próprias casas causavam. Aí alguém falou: vamos afastar esse esgoto daqui. Então havia a descarga. Aí eu afastei. Todos afastaram e milhões de pessoas morreram com a peste negra por conta
da falta de tratamento do esgoto. Então, tomamos cuidado com isso, né? E aí nós temos, e aí eu acho que o mais interessante de tudo, são essas res omnium, ou seja, coisas de todos. São aqueles bens que, ainda que não estejam afetados por direitos reais, eu não sou o proprietário, ela não é a proprietária, ninguém tem o título de propriedade, ninguém vai ao cartório e diz, não, esse recurso hídrico aqui é meu, ou essa floresta aqui, o valor ambiental dessa floresta é minha, a terra é apropriável. E não tenham sido abandonados, pertencem a todos. E aí a degradação é suportada por todos. Então eu tenho duas hipóteses de irresponsabilidade, nos dois primeiros, e eu tenho o suporte das consequências nesse último aqui. E aqui, engraçado que, se vocês verem os exemplos, são os mesmos. É por isso que ela não deixa de varrer a calçada com a. E isso não há lei que dê jeito nisso. Salvo um órgão regulador forte que impulsione o poder público para que o poder público fiscalize o mau uso desses recursos. Bom, quem estuda economia sabe o que são externalidades, né? E eu vou dar um exemplo de externalidade hoje aqui. Todos conhecem a UNAES. Eu digo isso porque é um exemplo muito significativo de externalidade. Quando a UNAES foi inaugurada, todos os alunos paravam os carros nas calçadas do bairro em volta ali. Só os professores tinham uma vaga ou outra. A externalidade é um impacto negativo que o produtor do serviço, o empreendedor, ele não arca com esse custo. Ele joga para a sociedade arcar. É a tal da socialização das perdas e privatização dos lucros. Então, quando a UNAES comprou, alugou, sei lá o que ela fez, e tem agora aquele estacionamento grande lá dentro, o que ela fez? Ela internalizou esta externalidade, trazendo para dentro do custo dela aquele incômodo ambiental que ela causava para a comunidade no entorno. Logicamente que isso pode se dar por suporte próprio, mas eu tenho certeza que isso está incluso nos custos de quem estuda lá. Ou quando se terceiriza o estacionamento. Então, internalizar significa você livrar a sociedade daquele impacto negativo que você produz, mas que você não arca com a responsabilidade de prevenir ou de reparar. Essas são as externalidades negativas. O licenciamento ambiental e esse elevado nível de proteção dos recursos ambientais é uma forma de internalizar esse risco ambiental. Então, quando eu órgão licenciador, obrigo que se use uma tecnologia melhor para evitar a poluição atmosférica, eu estou fazendo o quê? Eu estou internalizando um problema marginal, de custo marginal, para dentro do custo de produção. Essa é a regra de ouro do direito ambiental. Bom, eu tenho aqui a internalização, isso está calcado no princípio do poluidor-pagador, que é um princípio da economia. O direito botou um outro nome nele, mas a internalização da externalidade é o princípio do poluidor-pagador. Esse exemplo aqui, se eu tiver tempo, ou quem sabe no final na mesa eu dou, ele é bem significativo. Bom, e aqui eu vou dar uma conclusão um pouco, para mim, bastante significativa, e já me encaminho para o final, dizendo o seguinte: o homem começou a caminhar ereto e usava pedra, e ele era um predador por necessidade vital. Aí em seguida eu tenho o Homo habilis, que fabricava suas ferramentas, ele era habilidoso com as mãos, manteve esse predador por necessidade vital. Ele precedeu o Homo erectus. Depois de muito tempo, nós temos o Homo sapiens, cuja inteligência o difere dos seus antecessores. E ele tinha uma variedade enorme de ferramentas que o auxiliavam nessa subsistência na sua atividade nômade. E todos aqui, eu imagino, vieram de algum lugar, as famílias vieram de algum lugar. Então esse nomadismo ele não é muito antigo. Bom, e aí o Adam Smith, que escreveu aquele A Riqueza das Nações, em 1776 cunha a expressão Homo economicus.
Ou seja, a noção de que cada indivíduo da sociedade, quer seja trabalhador, empresário, consumidor ou investidor, é motivado por forças econômicas e, por consequência, sempre agirá de forma a obter o máximo de satisfação com o mínimo de sacrifício ou custo. Por isso que existem os marcos regulatórios e por isso que você não pode usar um recurso ambiental ou um recurso natural de graça. E quando eu digo de graça, não é o de graça com o valor nominal de R$1, R$2, R$3. Você sim tem que ser obrigado a não permitir que aquele uso seja degradante. Sobretudo, para um homem de negócio, um empresário, esta satisfação pode tomar uma forma de lucros. Para o trabalhador pode ser um bom salário ou lazer. Para o consumidor, ela pode ser o prazer que obtém dos bens que compra. Isso foi escrito em 1776. Se eu dissesse para vocês que eu teria escrito isso ontem, vocês poderiam até acreditar se não conhecessem esse autor nem a obra dele, porque isso está muito atual. E chegamos a um momento em que aqueles homens não servem mais. Qual é o homem que nós precisamos ter hoje? É o homem eficiente, em que ele vai conduzir o desenvolvimento de sua existência com os recursos naturais que possam suportar essa caminhada. Senão eu vou continuar tendo o Homo econômicos de 300 anos atrás, aproximadamente, que não serve mais. Esse Homo efficiens, o homem eficiente, é um homem ainda a ser criado. Porque ele só vai existir a partir do momento em que aquele subjetivo que eu expliquei para vocês aqui, da consciência do que são aquelas res, seja realmente modificado no pensamento de todos nós. Eu encerro por aqui, esperando não ter avançado muito tempo, agradecer ao DMP o convite e dizer a todos que eu espero estar aqui na mesa dos debates, porque eu também tenho uma missão para cumprir durante esse intervalo, que é levar o meu filho para casa, porque ele tem prova amanhã, então eu não posso abandoná-lo aqui, entendeu? Porque essa externalidade eu estou internalizando para mim. Então, muito obrigado mais uma vez e parabenizo pelo evento.